Olá, estamos nós aqui mais uma vez para te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, receba a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, com alegria. Glória a Deus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a sua vida diante de Deus? Você literalmente vive uma vida com Deus ou você apenas acredita que vive com Deus? Deus é galardoador. Deus é galardoador. Deus é Deus de amor e misericórdia, Deus de paz. As promessas de bênção alcançam todas as pessoas, todas, infinitamente. Crente ou não crente, crendo em Deus ou não, acreditando ou não, porque Ele não separa as pessoas. Como assim, meu irmão? A diferença é que quando você entende quem é Deus na sua vida e propositalmente você começa a viver com a intenção de servir a Deus, você nem só é abençoado, como começa a receber bênçãos direto do trono da graça do nosso Senhor. Está me entendendo? Como, pastor? Vou te explicar, minha irmã. No livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, nós conhecemos a história de duas mulheres egípcias que cuidavam do nascimento dos herdeiros da promessa, ou seja, dos filhos de Israel, dos netos, dos bisnetos, tataranetos de Jacó. Essas mulheres, elas eram duas parteiras, uma se chamava Cifra e a outra Pua. E elas eram egípcias de nascimento e elas não conheciam Deus, mas elas conheciam o povo de Deus. E elas sabiam que diante do Deus de Israel não era possível usar de má fé ou brincar de ser bonzinho. Receberam então do seu rei, daquele governo, daquele povo, a ordem de matar os meninos, os homens nascidos das hebreias, família de Deus, herdeiro da promessa. Porque os egípcios temeram que era tão grande o número de meninos que nasciam que em breve teriam um exército gigantesco e o Egito seria submetido a uma situação horrível. Então aquele governo deu ordem àquelas duas parteiras para destruir, tirar a vida dos meninos, deixarem apenas as meninas. Mas vai vendo, meu irmão, aquelas mulheres, a Cifra e a Pua, sabiam muito bem quem era o povo de Israel e quem era o Deus de Israel. E elas então acharam por bem enfrentar seu comando real ali, seu governo, do que agir como eles haviam exigido. Ou seja, tirando a vida de inocentes e descendentes, herdeiros da promessa. Está me entendendo? E elas, por essa razão, mentiram, omitiram, e eu entendo pela Bíblia que elas foram levando uma vida muito difícil, porque elas criam que se elas tirassem a vida daqueles filhos de Deus, elas seriam punidas de forma incomparável. Então elas achou por bem enfrentar o seu rei. É melhor morrer
do que matar esses meninos. E quando foram indagadas pelo seu rei acerca do que não estavam fazendo, porque ele havia designado, elas disseram que as hebreias eram moças, eram mulheres vigorosas, fortes. Está me entendendo, minha irmã, meu irmão? Elas disseram isso temendo que possivelmente fosse morta. E o rei então determinou que os soldados jogassem os meninos no rio Nilo. Nós não sabemos quantas crianças foram para lá, né? Mas volta para mim. Você conhece Deus de Israel? Você conhece o Deus das Hebreias? Você conhece Jesus Cristo, o nosso Salvador? Meu irmão, minha irmã, seja sincero. Busca viver uma vida de verdade. Você não é obrigado. Não tem ninguém ameaçando a sua cabeça. Deus é contigo. Aquelas duas egípcias, a Bíblia diz que elas foram abençoadas e tiveram suas famílias multiplicadas. Exatamente por abençoar aquelas crianças que nasciam ali do povo de Deus. Deus as alcançou e as abençoou grandemente. Disso que eu falei no começo. As bênçãos de Deus alcançam todas as pessoas, alcança de maneira indireta e de maneira direta. Quando você se propõe conscientemente a servir a Deus, a estar diante de Deus, não importa, meu irmão, se a tua cabeça vai rolar. Não importa o que vai te acontecer, importa que você quer estar diante desse Deus vivo, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Está me entendendo? Não importa. Porque quando você, de coração, com entendimento, com toda a sua força, se coloca diante de Deus, Ele vai alcançar você. Ele vai trazer para você aquilo que de fato você precisa. Ele vai restaurar a sua vida. Meu irmão, Deus, Ele entra na sua vida, Ele restaura a sua vida, Ele te faz herdeiro das promessas de dentro para fora. Ou seja, primeiro, Ele precisa que você ouve, depois, Ele precisa que você confessa que está disposto a andar com Ele. E em terceiro ponto, Ele começa a transformar você, fazendo assim as mudanças legais no seu interior, na sua forma de agir e pensar, na sua forma de ver, para que você permaneça na companhia dele. Porém, o mundo material, estou abrindo um parênteses aqui para você entender. O mundo material, o que o diabo faz? Primeiro, ele traz para você promessas mentirosas que te enganam, que te iludem. Tudo que ele traz é ilusão, é falso. Porque a intenção dele é começar a mudar você pelos teus olhos, ou seja, você vê aquilo e você viaja naquela situação. Então, a partir dali, você comete um erro, um deslize, você peca. E ele novamente traz outra oportunidade para você. E você peca de novo. Ele traz outra. E ele te traz tantas as oportunidades enganosas, porém lindas e perfeitas aos teus olhos, a carne, que você não pensa duas vezes para se jogar nelas. Está entendendo? De forma inconsciente, você é enganada pelos olhos.
Ou seja, o diabo começa a trabalhar você de fora para dentro. Ele não permite que você veja as coisas como elas são. Ele engana você. Ele engana. As pessoas são enganadas, elas são iludidas. Meu irmão, nesta manhã de paz, em nome de Jesus Cristo, nós estamos vivendo um período, uma época que tudo se tornou muito difícil. Tudo, 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 tudo. Tem uma infinidade de profetas, uma infinidade de tudo que você pensa. Eu me arrisco a dizer que a terra está abarrotada de servos, de profetas de Satanás a serviço da Bíblia. Se o diabo não pensou duas vezes para usar a Bíblia tentando mudar os pensamentos de Jesus Cristo, você acha que ele não vai usar a Bíblia para mudar o seu? Pensa comigo. Se você não tiver no seu íntimo uma conversão genuína de ponto que te leva a Deus, se você não tiver uma convicção séria, meu irmão, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Enquanto estou falando com você, o meu interior está orando. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Se aquelas duas egípcias não usassem de misericórdia para com o povo de Deus, se Deus não tivesse tratado com elas, elas teriam sido enganadas, cometendo a maior atrocidade. E é isso que está acontecendo hoje. Está cheio de profetas por aí fazendo milagre, impondo as mãos sobre as cabeças das pessoas, sobre a cabeça das pessoas. E elas não estão impondo sobre o seu corpo as bênçãos poderosas do nosso Deus, do Deus de Israel, meu irmão. Muito triste isso, porque para enganar alguém, começando pelos olhos, é a coisa mais fácil, porque os nossos olhos não têm discernimento. Somos enganados com facilidade. Eu falei para você no princípio que as promessas de Deus alcançam todos e alcançam, meu irmão, pode ter certeza. A diferença, ou seja, com tristeza eu vejo pessoas grandemente abençoadas, falam de Deus o tempo inteiro, porém, como aquelas duas egípcias, elas não são herdeiras, elas não têm compromisso com Deus. Elas estão ali auxiliando, ajudando. Quantas pessoas financeiramente ricas, boazinhas, elas, ao mesmo tempo que confessa que Deus é com elas, que as abençoe, elas roubam, elas mentem, elas praticam toda sorte de maldade. Elas temem a Deus, mas acreditam no dinheiro, naquilo que os olhos podem ver. Você está me entendendo? Elas acreditam e elas sabem que o Deus de Israel, assim como aquelas duas parteiras, elas sabiam que a jornada delas era muito, muito séria. Então elas não tiveram coragem de cumprir as ordenanças daquele rei. Preferiram estar diante do rei, ou seja, pagar pelo crime que estavam cometendo diante daquela sociedade, daquele rei, do que enfrentar a Deus. Está me entendendo? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você se submete a Deus, Deus muda o seu corpinho, muda o seu olhar, o seu linguajar, o seu comportamento, muda você completamente. Deus tira
nesta vida a sua vida do poder das trevas e sustenta nessa vida a sua vida na presença dele. E mais, o dia que você deixar esta terra, como todos os descendentes de Deus, começando lá em Gênesis, Deus tem um compromisso com você, ele resgata a sua alma, o seu espírito. O seu corpo volta para a terra como veio, mas a sua alma, o seu espírito, meu irmão, minha irmã, é propriedade de Deus. Você está me entendendo? O contrário daquelas duas egípcias que preferiram enfrentar o rei que enfrentar o Deus de Israel. Mas elas não tinham em si compromisso com Deus, elas foram abençoadas. A Bíblia não nos faz entender se elas foram salvas ou não, porque a gente entende pela Bíblia que elas temiam a Deus e preferiram ajudar as hebreias. Tá me entendendo? Mas elas não tinham compromisso com Deus. Então não adianta você ser bonzinho, santinho daqui, santinho daquela. É preciso você ter um compromisso com Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesta manhã de paz, como eu faço todos os dias, né? Na minha meditação, nas minhas escritas, eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Fica na paz do meu Senhor Jesus. Amém?